E aí, pessoal? Na última aula eu apresentei para vocês como a tensão pode ser utilizada para calcular as deformações em elementos submetidos a cargas axiais. Além, é claro, de apresentar como a relação entre essas duas grandezas pode ser utilizada para definir algumas propriedades mecânicas dos materiais. Essa primeira análise, no entanto, se limitou ao caso específico de barras com seção transversal uniforme ao longo do comprimento, submetidos a forças axiais concentradas aplicadas em sentidos opostos nas suas duas extremidades, fato que resultava em uma tensão normal constante ao longo da barra. Nesse vídeo, nós iremos estender esse conceito para o caso geral de barras com seção variável submetidas a várias cargas axiais, podendo estas, inclusive, serem distribuídas. Beleza? Então vamos analisar o caso geral em tela, em que se deseja calcular o deslocamento relativo entre as extremidades de uma barra com a área da seção transversal variável ao longo do comprimento L, submetida a cargas concentradas em suas extremidades, e uma carga axial variável distribuída ao longo do comprimento. Nós iremos ignorar na nossa análise as deformações localizadas nos pontos de aplicação da carga, que, conforme foi apresentado lá nas primeiras aulas sobre tensão, ocorrem em pequenas regiões da barra e possuem efeito diminuto no resultado final. Agora nós iremos destacar um elemento infinitesimal de comprimento dx que está localizado a uma distância x da extremidade esquerda. Esse elemento vai possuir uma área A, que é função de x. Nas faces seccionadas do elemento surgirão forças internas resultantes n de x, que variam ao longo do comprimento devido à carga distribuída. E aí, devido à ação desse carregamento, será desenvolvido um alongamento d delta, que pode ser calculado multiplicando a deformação pelo comprimento do elemento. Se o material tiver um comportamento linear elástico, isto é, se a carga aplicada não provocar uma tensão que ultrapasse o limite de proporcionalidade, a lei de Hooke pode ser empregada e a deformação pode ser escrita em termos da tensão e do módulo de elasticidade. Então, substituindo a deformação pela tensão dividida pelo módulo de elasticidade, nós temos a seguinte equação. Por outro lado, a tensão normal desenvolvida nesse elemento será dada dividindo a força interna, que varia com x, pela área da seção transversal, que também varia com x. Portanto, substituindo a tensão por P de x sobre AX, nós temos essa equação para o alongamento de delta. Integrando essa função ao longo do comprimento L da barra, nós teremos que o deslocamento de um ponto na barra em relação a outro ponto será dado pela integral ao longo do comprimento da força normal interna na seção localizada a uma distância x de uma extremidade, dividido pela área que varia com x e pelo módulo de elasticidade do material. Os elementos empregados comumente na construção civil são, em sua larga maioria, prismáticos, isto é, são elementos com eixo longitudinal retilíneo e uma seção transversal constante ao longo do seu comprimento, tal como dessa figura, que tem uma seção transversal circular, cujo diâmetro não varia ao longo do comprimento L da peça. Nesse caso, então, o A é constante e sai da integral. Além disso, se o elemento estiver submetido apenas a forças concentradas aplicadas em suas extremidades, como, por exemplo, as barras de uma treliça, a força normal ao longo do comprimento da peça também vai ser constante e, por essa razão, também sai da integral. Então, nesse caso de uma barra submetida a forças concentradas aplicadas em suas extremidades, com seção transversal constante ao longo do comprimento, o deslocamento será igual a essa força, dividido pelo produto da área com o módulo de elasticidade, vezes a integral de 0 a L de dx. Ora, a integral de dx é x. Substituindo no intervalo 0 a L, nós temos o deslocamento delta igual a PL sobre EA. Essa equação nos mostra que o alongamento é diretamente proporcional à carga e ao comprimento e inversamente proporcional ao produto do módulo de elasticidade pela área. Esse produto, EA, é conhecido como rigidez axial da barra, beleza? Bem, a equação que eu acabei de mostrar para vocês é limitada para o caso em que a barra possui força normal, módulo de elasticidade e área constantes em um trecho L. Portanto, se uma barra estiver submetida a várias forças axiais aplicadas em diferentes pontos, ou se ainda ela possuir uma seção transversal ou módulo de elasticidade que muda repentinamente de um trecho da barra para outro, nós teremos que dividi-la em trechos em que todas essas quantidades são constantes. Sendo assim, a variação no comprimento da barra será obtida somando algebricamente os alongamentos e encurtamentos de cada trecho individualmente. A gente, é claro, precisa definir uma convenção de sinais
que indique quando a força está alongando ou encurtando a barra. Sendo assim, uma força e deslocamento serão considerados positivos quando eles causarem, respectivamente, uma tração e um alongamento. Ao contrário, uma força e um deslocamento serão negativos quando causarem, respectivamente, uma compressão e uma contração. Para obter as forças normais internas, a gente vai empregar o método das seções, tal como vocês faziam lá na mecânica, para obter as forças cortantes e momentos fletores em vigas. Tá bom? Então, para ficar mais clara essa ideia, vamos encontrar o alongamento da barra em tela? Antes disso, vamos só relembrar. O deslocamento de uma barra prismática submetida a forças concentradas em suas extremidades é igual à força normal nesse trecho, vezes o comprimento do trecho, dividido pelo módulo de elasticidade e pela área. Então, as três quantidades que a gente vai avaliar a constância ao longo de um segmento de comprimento L serão área, módulo de elasticidade e força normal. Se a gente for olhar só do ponto de vista do material, nós teríamos um único trecho. Afinal, o módulo de elasticidade é constante ao longo do comprimento da barra porque ela é toda feita em aço, cujo módulo de elasticidade a propósito é de 200 GPa. Contudo, se nós fôssemos avaliar do ponto de vista da área, nós teríamos que dividir essa barra em duas partes. Isso porque no trecho AC nós temos uma área da seção transversal de 580 mm², enquanto no trecho CD nós temos uma área de 200 mm². Por outro lado, se a gente for avaliar a força normal, nós teremos que segmentar essa barra em três trechos. Porque lembrando, a força normal é constante entre forças concentradas. Então, sempre que houver uma força concentrada, a gente tem uma descontinuidade do diagrama de força normal. Portanto, nessa barra nós deveríamos fazer uma seção aqui entre as forças de reação na extremidade A e a força aplicada no ponto B, uma segunda seção entre a força concentrada em B e a força concentrada em C, e uma terceira seção entre a força concentrada em C e a força concentrada em D. Entendido? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a reação de apoio. Então nós temos uma força de 350 para a direita e outra força de 150 para a direita, o que dá 500 kN para a direita, e nós temos uma força de 200 kN para a esquerda. Ou seja, para que o equilíbrio aconteça, nós precisamos de uma reação de 300 kN para a esquerda. Agora nós vamos fazer a primeira seção. Então nós cortamos a barra entre A e B e calculamos o valor da força normal necessário para o equilíbrio dessa estrutura secionada. Então nós temos uma força de 300 para a esquerda, logo, para que o equilíbrio aconteça, nós precisaremos de uma força de 300 kN para a direita. Nesse caso, a força normal no trecho AB vai ser positiva, afinal, ela está tracionando a seção. Agora nós vamos efetuar a seção entre os pontos B e C. Lembrando, pessoal, quando a gente faz isso, a gente escolhe qual lado da barra a gente quer trabalhar. Eu estou pegando aqui o lado da esquerda só porque esteticamente me agradou mais. Então, cortando aqui a barra entre os trechos B e C, nós ficamos com esse sistema de cargas, ou seja, nós temos uma força de 300 para a esquerda e uma força de 350 para a direita. Logo, para que esse sistema seja autoequilibrado, uma força de 50 kN para a esquerda precisa ser desenvolvida na seção. Como essa força está comprimindo a seção, ela vai receber um valor negativo. Então, na hora de jogar lá naquela equação, a força normal para o trecho BC vai ser igual a menos 50, porque, mais uma vez, ela comprime a seção. Tá bom? Por último, vamos secionar aqui a barra no trecho CD e calcular o valor da normal que equilibra esse trecho secionado. Se nós tivéssemos pego a parte à direita da seção, seria mais fácil de ver que uma força de 150 para a esquerda precisa ser desenvolvida para que o equilíbrio aconteça, ou seja, uma força de 150 kN de tração será desenvolvida nesse trecho. Olhando para a parte à esquerda da peça secionada, nós chegaremos à mesma conclusão. Afinal, nessa primeira parte, há uma força de 300 kN para a esquerda e uma força de 200 kN, o que totaliza 500 kN à esquerda. Para a direita, há essa força de 350. Portanto, para autoequilibrar essa parte da estrutura, será necessário desenvolver na seção uma força normal de 150 kN para a direita. Nós conseguiríamos obter essas forças internas em cada trecho sem necessariamente precisar fazer uma seção. Apenas analisando as forças, pelo método gráfico, daria para a gente encontrar os mesmos esforços nesses segmentos.
Para aplicar essa estratégia, a gente precisa ter em mente que uma força concentrada aplicada da direita para a esquerda irá gerar uma descontinuidade positiva no diagrama de força normal e, por outro lado, uma força axial aplicada da esquerda para a direita gera uma descontinuidade negativa no diagrama. Então, na extremidade esquerda nós temos uma força de 300 kN aplicada para a esquerda, o que gera uma descontinuidade positiva no diagrama de força normal. Então nós vamos subir mais 300. Essa força normal é constante até o ponto B, e nesse ponto há uma força de 350 aplicada para a direita. Essa força aplicada à direita causa uma descontinuidade negativa. Então 300 menos 350, nosso diagrama vai para menos 50. Essa força de menos 50 seguirá constante até o ponto C, e lá tem uma força de 200 aplicada para a esquerda. Mais uma vez, à esquerda a gente tem um salto no diagrama positivo. Então, menos 50 mais 200 faz com que o diagrama vá para mais 150. Essa força normal seguirá constante até o ponto D, e lá tem uma força de 150 para a direita, que gera uma descontinuidade negativa no diagrama. Então, mais 150 menos 150 dá igual a zero. Então, nós dividimos a estrutura em 3 segmentos, e em cada um desses segmentos nós temos a área, a força normal e o módulo de elasticidade constante. Por isso, nós podemos aplicar essa equação. Para o trecho AB e BC, o comprimento L será igual, ou seja, 300 mm, e a área também é igual, cujo valor é 580 mm². No trecho CD, o L possui 400 mm e a área possui 200 mm². Então, além da força normal, a área e o comprimento varia também no último trecho. Essas forças normais estão em kN, então, para passar para Newton, a gente vai multiplicar a força normal por 1000. E o módulo de elasticidade é de 200 GPa. 200 GPa é a mesma coisa que 200 vezes 1000 Pascal, que é a mesma coisa que Newton por milímetro². Então a força normal vai ser expressa em Newton, e para tanto eu tenho que multiplicar esses valores por 1000. O L vai estar em milímetro, a área vai estar em milímetro², e o módulo de elasticidade, para poder expressar em MPa, isto é, em Newton por milímetro², a gente multiplica por 1000. Então, cortando esse 1000 com 1000, a gente entra com o valor da força normal tal como está aqui, com o valor em kN, e o módulo de elasticidade igual a 200. Beleza? Então, no primeiro segmento, nós temos a força normal de 300 kN, vezes o comprimento L, que é igual a 300 mm, dividido pelo módulo de elasticidade, que é 200 GPa, vezes a área, que é 580 mm². No trecho BC, nós temos uma força normal de menos 50 kN, vezes o comprimento de 300 mm, dividido pela área de 580 mm², vezes o módulo de elasticidade, que, assim como nos demais trechos, é 200 GPa. Por último, no trecho CD, nós temos uma força normal de 150 kN de tração, vezes o comprimento de 400 mm, dividido pela área de 200 mm², vezes o módulo de elasticidade, que também é 200 GPa. Então, realizando essas operações, nós chegamos à conclusão que a barra irá alongar 2,15 mm. Ou seja, o deslocamento do ponto A em relação ao ponto D é igual a 2,15 mm. Beleza? Bem, pessoal, no próximo vídeo nós vamos estudar como o cálculo das deformações pode ser aplicado para resolver estruturas estaticamente indeterminadas ou hiperestáticas, que são estruturas cujo número de incógnitas de força, seja externa ou interna, não podem ser obtidas aplicando-se estritamente às condições de equilíbrio da estática. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.